E Deus falou conosco de forma tão poderosa e tão clara. Acho que foi a série mais longa que nós já ministramos aqui na igreja. Foram 8 semanas, ou seja, 8 mensagens sobre família. E como nós vimos nesse tempo, Deus restaurar famílias, Deus restaurar o coração do pai ao filho, do filho ao pai, converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Como nós temos visto Deus alinhar e reorganizar famílias, porque nós vimos desde o começo dessa série que família é um projeto de Deus. Quando Deus quis criar o homem na terra, era para que o homem manifestasse os céus na terra. Era para que o homem manifestasse aquilo que Deus vive nos céus, na terra. Por isso Deus cria a família. Família nasce com o propósito de atrair o céu para a terra. Por isso nós vemos o diabo se levantando de uma forma tão intensa contra a família. E é por isso que nós, em nome de Jesus, vamos declarar que as nossas famílias pertencem ao Senhor, que a nossa descendência, que os nossos filhos pertencem ao Senhor e que o diabo não tocará neles. Quem crê comigo nisso, diga amém. E Deus colocou uma palavra muito importante no meu coração nesse encerramento da série, e eu quero compartilhar com você, que diz assim: o tema da nossa mensagem hoje é família, a bênção que anula a maldição. Diga comigo: família, a bênção que anula a maldição. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 3, vai dizer assim: uma promessa que Deus fez a Abraão, porém que nos alcança em Cristo Jesus. Gênesis 12, 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo assim: na minha vida, através da minha família, serão benditas as famílias da terra. Porque essa é uma promessa de Deus a Abraão, porém que nos alcança através de Cristo Jesus. Por isso que família é aquilo que Deus estabeleceu para que a maldição fosse anulada. A família, a bênção que anula a maldição. Nós sabemos que desde o princípio o desejo de Deus era manifestar a família na terra, para que a família manifestasse os céus. Diga comigo: o desejo de Deus ao criar a família era fazer com que a família manifestasse os céus. Por quê? Porque o céu é família. Não sei se você já reparou, é Deus Pai, é Deus Filho. Diga comigo: Deus, forte, Deus tem um filho. Por quê? Porque o céu é família. O desejo de Deus ao criar o homem era fazer com que o céu se manifestasse na terra, e que o céu governasse a terra por meio das famílias. Em toda a criação nós vemos a frase: e Deus disse, e Deus viu. Gênesis 1 inteiro vai estar escrito isso. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja separação entre águas e água, e houve separação entre a água e a porção seca. E no capítulo 1 todo da criação, a Bíblia vai dizer: e Deus disse, e logo em seguida Deus viu. Porém, quando Deus foi criar a família, Deus não cria apenas com a sua palavra. A Bíblia diz que quando Deus foi criar a família, Deus disse: façamos nós o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Com todas as outras coisas, a Bíblia diz que Deus disse, e quando Deus diz, aconteceu. Mas quando Deus foi criar a família, Deus chamou a dele para criar aquilo que seria a minha e a sua família no futuro. Quando foi criar a família, Deus não usou apenas a sua palavra, Deus usou as suas mãos. E isso significa que quando o assunto é família, Deus entra em ação Ele mesmo.
Deus entra com a sua própria obra, Deus entra com as próprias mãos para criar, para formar aquilo pelo qual viria a ser chamado família. Quem está me entendendo diz amém. Quando o projeto família começou, Deus chama a família dele para gerar a sua, para gerar a minha, porque em Adão todas as famílias da terra descenderam, todas elas. Quando Deus estava criando Adão e depois Eva, Deus estava criando e gerando a minha e a sua família dentro de Adão. Quem está entendendo aí diz amém. Mais para frente a Bíblia vai dizer que o homem estava só, mesmo Deus vindo visitar ele no jardim. Vimos isso no primeiro culto sobre família. Mesmo Adão tendo relacionamento com Deus, ainda assim Deus olhou no coração de Adão e viu que Adão estava só. Imagina, Adão olhava para o zebro e via a zebra. Adão olhava para o girafo e via a girafa. Adão olhava para o leão e via a leoa. Olhava para o elefante e via a elefoa. Não. Enfim, Adão olhava para todos os animais e via o seu par. Porém Adão não tinha ninguém que o correspondesse. E Deus olha no coração de Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a família não se faz apenas com uma pessoa. Far-lhe-ei uma ajudadora que o corresponda. E a Bíblia diz que Deus faz Adão cair em um profundo sono. E tem uns homens que estão dormindo até hoje. Dá uma cutucada e fala: acorda, vaso, em nome de Jesus. Deus faz um profundo sono cair em Adão, e da costela de Adão Deus faz a mulher. Tinha até uma piada para contar aqui, mas não vou contar não, que eu vou ser cancelado. Agora está uma moda de cancelar os outros. Deixa quieto isso. E Deus faz a mulher da costela, sabe por quê? Porque é para ela ser ajudadora, é para ela estar ao lado, nunca atrás. Tem um ditado terrível que diz que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Isso é uma mentira. Do lado de todo grande homem existe uma mulher ainda muito maior, porque a mulher foi chamada para ser a base do lar, aquela que edifica a sua casa. Você tinha que ter dado um amém aí, varoa. Preparei esse discurso a tarde inteira para falar, para poder você dar um grito aí. Quando Deus foi criar Eva, Deus fez Adão cair num profundo sono. Como eu disse, tem uns homens que parece que estão dormindo até hoje, hein? Mas um detalhe importante, eu vi numa mensagem esse dia, achei interessante. Às vezes a esposa fica ali peleando com o marido, e parece que ele está dormindo em algumas áreas da vida. Sim ou não, mulheres? Não fala muito alto não, varô, que o irmão está do lado aí, vai dar ruim. Mas é verdade, porque às vezes parece que o homem tem um sentido um pouco mais tardio, para não falar lento. Mas sabe o que acontece? Imagina, olha aqui para mim. Imagina se Adão acordasse antes de Deus terminar de fazer a mulher. Imagina se Adão acordasse e Deus ainda estivesse na metade da obra-prima. Em vez dele dizer: uau, essa agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ele diria: uau, que coisa mais horrorosa. Por isso Deus teve que colocar nele um profundo sono, até Deus acabar de concluir a mulher. Olha aqui para mim, esposa, se o seu marido parece que está dormindo em algumas áreas, é porque Deus ainda está trabalhando em você, em áreas que ele ainda não pode ver. Porque se ele vê, em vez dele dizer: uau, é carne da minha carne, ele vai dizer: credo. Nessa o marido tinha que dar um glória a Deus agora. Só o Pedro falou: você vai apanhar em casa. Eu sei que você vai. Porque se o homem está dormindo é porque Deus está trabalhando na mulher. Esposa. Hã? Mas o fato é que Deus cria a mulher, e agora a família estava completa. Diga comigo: a família estava completa. Adão, quando olha aquela belezura, diz: uau, agora essa é.
osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Será chamada mulher. E ali começa então um projeto de Deus, chamado família. Diga comigo, família. Dessa forma Deus estabelece a família e Deus dá uma ordem para eles. Sabe qual foi a ordem? Vocês precisam se multiplicar. Vocês precisam ser férteis sobre a terra. Olha aqui para mim. Eu tenho uma forte convicção no meu coração que quando Deus quer prosperar alguém, quando Deus quer prosperar um casal, Deus dá filhos para ele. Porque antes da gente ter filho, a gente pensa assim: a conta não bate, não dá nem para a gente, como é que vai ter mais uma criança? É assim ou não é? E de repente a gente vai vir a criança, irmão, as coisas suprem, as coisas acontecem, as coisas vêm tudo, e parece que uma unção de prosperidade é desatada após a vinda do primeiro filho, sim ou não? Analise sua vida, antes dos seus filhos e depois deles. Quando Deus quer prosperar um casal, Deus entrega filhos a ele. Pergunta para mim, por quê, pastor? Desse jeito aí, não vou, só meia dúzia perguntou. Se não falar forte, não vai rolar. 1, 2, 3 e... Porque Deus não dá prosperidade sem propósito. Deus não dá prosperidade sem propósito. Se você não tem filhos, para que tanta prosperidade? Para que tanto dinheiro? Não tem propósito. Da mesma maneira, só os maridos aí dizem amém? Não, dá um amém de presença aí. Só os maridos aí dizem amém? Sabe quando Deus vai liberar uma unção de prosperidade na sua vida maior do que o que já tem? Quando você se posicionar como cabeça do seu lar para ser o provedor da sua casa. Pergunta para mim, marido, por quê, pastor? Só o Wallace e o Milson perguntou. 1, 2, 3 e... Porque Deus não dá prosperidade sem propósito. Se você não se levanta para ser o provedor, o mantenedor da sua casa, não tem por que Deus colocar mais dinheiro para você. Se você acaba transferindo isso para uma outra pessoa, não tem por quê. Deus faz as coisas tudo certo, irmão. É a gente que quer viver errado. Deus faz as coisas todas alinhadas. A gente que decide inventar o nosso próprio evangelho e caminhar nele. Mas não funciona. Quando a gente decide caminhar no evangelho de Deus, esse funciona. Esse traz liberdade. Esse traz provisão. Esse traz abundância sobre a nossa vida. Diga amém. Então Deus dá uma ordem. Vocês vão se multiplicar. Vocês vão ser férteis. Mas aí o pecado entra na terra, entra na raça humana. Você conhece a história. Eles são expulsos do jardim. Agora eles precisam plantar o seu próprio jardim. Dentro do jardim eles tinham toda a provisão. Agora eles precisam plantar o seu próprio jardim por conta da desobediência. Séculos se passam, mas Deus não desiste da ideia de estabelecer a família como uma extensão do céu. Apesar do pecado ter entrado, apesar do pecado aparentemente ter destruído o propósito de Deus, o plano de Deus, Deus não desistiu de fazer a família ser o centro da vontade de Deus sobre a terra. Deus não desistiu. Por causa do pecado, a terra entra em uma degradação moral terrível. Imoralidade e perversidade tomam conta de tudo. E é o que nós vemos hoje. Mas naquele tempo, mesmo com toda a perversidade que nós vimos domingo passado, na história de Noé, naquele tempo, Deus olha para um homem na terra chamado Noé. A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro em sua geração. Porque o propósito de Deus é levantar famílias para abençoar lugares. Diga comigo, o propósito de Deus é levantar famílias para abençoar lugares. Diga comigo, Deus levantou a minha família para abençoar lugares. Deus decide começar tudo de novo. Fala para Noé fazer a arca. Quem estava no culto domingo passado lembra. Fala para Noé fazer a arca. Noé constrói, demora quase 100 anos para construir. Entra dentro com a família, o dilúvio vem e toda a raça humana entra debaixo de um juízo de Deus. E eu falei domingo passado, nós estamos prestes a viver um próximo juízo de Deus. Porque de tempos em tempos Deus traz juízo sobre a terra. E eu não quero ser aqui um profeta do caos. Amém, queridos?
Quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Mas quem me conhece também sabe que eu zelo por pregar a verdade. Porque muito mais vale a gente ouvir algo que, apesar de machucar, nos alinha no caminho, na vontade de Deus, do que ouvir algo que vai massagear nosso ego, mas não vai mudar a nossa realidade. E quer saber a verdade? Aquilo que nos muda é aquilo que dói em nós. As palavras que nos mudam são aquelas que vai lá dentro assim e dá uma virada assim, você fala, meu Deus do céu, parece que está arrancando. Então cuidado ao só querer ouvir coisas boas. Ouvir coisas boas é bom, sim ou não? Mas existem momentos que a gente precisa ouvir a verdade. E algumas verdades, por conta do nosso estilo de vida, se tornam difíceis de serem engolidas, mas não deixam de ser verdade por causa disso. Você tinha que ter falado um amém aí só para disfarçar nessa hora. Não deixam de ser verdades, não deixam de ser princípios. E uma verdade de Deus que pouco tem se falado é: Jesus está voltando e haverá um novo juízo sobre a terra. Talvez você fale, pastor, mas eu ouço isso desde criança. Eu também. Mas nunca estivemos tão próximo da vinda de Jesus como estamos hoje. Como você sabe, pastor? Pelos sinais. Daqui a um tempo eu quero fazer uma série aqui sobre escatologia, que é sobre o fim dos tempos. Escatologia é o estudo sobre o final dos tempos. Vai dar uns 4 cultos de série, para a gente entender quais são esses sinais, o que está acontecendo. Quem topa aí diz amém? Amém? Vamos fazer? Vou começar em breve. Por que vai ser 7 anos de grande tribulação? Onde é que nós vamos estar? A igreja vai subir antes da grande tribulação, a igreja vai subir depois. Aquela bagunça, né, que o pessoal faz na teologia. Mas a Bíblia responde a Bíblia, e responde de maneira correta. Logo nós vamos fazer uma série sobre o fim dos tempos, para que a gente possa entender que os sinais estão muito evidentes, muito claros. Jesus está voltando. Olha para quem está do lado e fala: Jesus está voltando. Fala: vigia. E naquele tempo foi uma volta de Jesus, ou como se fosse uma volta de Jesus, porque eu disse no culto passado, aquela arca representava Jesus. Quem estava dentro da arca, embora estivesse olhando e sentindo o balanço da arca dentro da água, porque a arca balançava, mas elas não estavam sofrendo o juízo de Deus como as pessoas que estavam do lado de fora. E como eu disse domingo passado, embora dentro da arca não fosse o melhor lugar para se estar, por conta do fedor dos animais. Imagina, irmão, eram 3 andares de bicho. Você com a sua família vivendo lá dentro por mais de 2 anos, porque 40 dias e 40 noites foi a chuva, mas depois demora muito tempo para as águas baixarem. Você vai no zoológico, você fica 15 minutos e fala: nossa, que terrível. Imagina viver dentro de uma arca. Não era o melhor lugar, não era o lugar mais agradável, não era o lugar mais cheiroso, mas era o lugar que estava gerando salvação, era o lugar que estava livrando aquele povo do juízo de Deus. E aquela arca representava Jesus. Dessa vez, não é uma arca que vai nos salvar. Aquela arca prefigurava Cristo. Hoje é o próprio Cristo Jesus que vai salvar a sua igreja, que vai salvar a sua noiva e que vai nos levar para a eternidade. Pastor, mas isso é loucura. Se ninguém te contou isso, é evangelho. É no que nós acreditamos. Quem está entendendo diz amém. Deus olha sobre a terra e vê Noé, homem íntegro e fiel. E aí Deus salva Noé e toda a família dele por causa da arca. Diga comigo: existe para mim um lugar na arca chamado Jesus, pelo qual serei salvo. Quem crê nessa palavra diz amém. Você conhece a história, vem o dilúvio. Após isso, Noé planta uma vinha para comemorar, talvez. E ele faz da vinha, a vinha é a uva, ele faz vinho. E ele se embriaga. E ele fica bêbado. E quando ele fica bêbado na tenda, o seu filho Cão mesmo, tá o nome, Cão, entra na tenda e vê a nudez de Noé. E a Bíblia diz que ele vê a nudez do pai e sai contar para os seus irmãos, causando assim uma desonra, causando assim um desrespeito ao seu pai. Eu quero ler o texto com você. Coloca para mim em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 8.
Diz assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Guarda essa informação. Amém? Cão é o pai de Canaã. E esses três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra depois do dilúvio. E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou nu. 22, e viu Cão, o pai de Canaã, a sua nudez, a nudez do seu pai, e fez-lo saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre os ombros, e sobre os seus ombros indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, ou seja, sarou da ressaca, e soube que o seu filho menor, ou seja, Cão, lhe fizera. E disse, presta atenção agora, e disse: maldito seja Canaã. Presta atenção, Noé não amaldiçoa Cão, Noé amaldiçoa o filho de Cão. Já eu explico por quê. E disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha aqui para mim. Novamente a terra está sob maldição. Aquela informação é importante, porque a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí a informação vai dizer: e Cão era pai de Canaã. Não é algo normal a se fazer, porque geralmente se menciona do primeiro filho, do primogênito, não do mais novo. A informação já é colocada ali para fazermos uma ligação de qual é a descendência de Canaã. Quem está pegando aqui diz amém. Mesmo com tudo isso que acontece, Deus não desiste da família. Canaã é neto de Noé. Sabe por que eles amaldiçoavam o filho, nesse caso, e não o pai que fez algo errado? Porque era uma maneira de ferir ainda mais o pai. Porque imagina, se Noé lança uma maldição sobre Cão, é sobre ele era responsável pelo que ele fez. Mas amaldiçoando o neto, ou seja, era uma forma de ferir ainda mais o coração daquele que fez a maldade. Eu acho totalmente errado, igual você também, mas era a forma como eles faziam. E dessa forma, uma palavra de maldição é liberada sobre Canaã. Diga comigo, Canaã. Canaã depois vai se tornar uma grande cidade. Na verdade eram 5 cidades que ficavam próximas uma da outra, que derivava de Canaã. Uma maldição foi estabelecida sobre Canaã e sobre um território, sobre um local. Mas aí Deus chama um homem chamado Abraão. Diga comigo, Abraão. E Deus faz uma promessa a Abraão, nós vamos ver. E Deus tira Abraão do lugar que ele estava e leva Abraão. Quando a gente lê, parece que é um lugar de bênção que Deus está levando Abraão. Parece que é um lugar promissor, mas na verdade é um lugar amaldiçoado. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Tem aquela musiquinha que a gente cantava antigamente, os mais velhos aí, os dinossauros da fé, vai conhecer comigo. Aquela assim, ó: caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, dinossauros. Para Canaã, caminhando eu vou. Glória a Deus, caminhando eu vou. Quem conhece essa música? Levanta a mão. Nós é os dinossauros da fé, irmão. Isso aqui é, ó, lá do tempo. Pensa numa música antiga, vai cantar. Eu lembro que eu estava na barriga da minha mãe e cantava essa música já. Antiga que só. Mas a ideia parece, olha aqui para mim, que Deus está levando Abraão para um lugar de bênção. Mas não era isso que estava acontecendo. Ah, pastor, mas é aquela história da terra que mana leite e mel? Não é verdade? É.
em partes. Mas sobre aquela terra, sobre aquele povo, havia uma maldição. Vamos ver? Gênesis 12, 1. Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para uma terra que mana leite e mel. Vamos ver? Gênesis 12, 1 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo: Abraão, forte, Abraão se tornaria a própria bênção. Abraão se tornaria a própria bênção. Deus não estava mandando ele para um lugar abençoado. A promessa é: sai do lugar que você está, que enquanto você estiver saindo em obediência, eu vou fazer de você a própria bênção. Ou seja, eu não estou te levando para um lugar abençoado, eu estou fazendo de você a própria bênção em pessoa. E eu não sei se você sabe, irmão, essa promessa está sobre mim, sobre você. Diga glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus levanta uma família para tocar todas as famílias da terra. Deus levanta uma família para curar a maldição que havia sido lançada sobre outra família. Se você crê, levante sua mão, eu quero profetizar nessa noite. Eu declaro e profetizo que Deus levantou a sua família para tocar muitas famílias sobre a terra. Eu declaro e profetizo sobre você que seus filhos, que os filhos dos seus filhos serão levantados como flechas na mão do valente e vão tocar muitas famílias e vão abençoar muitas famílias sobre a terra. Se você crê, diz amém e aplauda Jesus bem forte por essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Deus não levou Abraão para um lugar abençoado. Abraão já morava em um lugar abençoado. Ur dos Caldeus naquele tempo era um lugar de extrema prosperidade. Na verdade, Deus tira Abraão de um lugar muito próspero para levá-lo. E durante o caminho a promessa era: eu vou fazer de você uma bênção. Porque existe um lugar, Abraão, que foi amaldiçoado há muito tempo atrás. Existe um lugar que está debaixo de maldição. Existe um lugar que está debaixo do poder da maldição. E a única forma, Abraão, para eu interromper essa maldição, é mandando uma bênção para aquele lugar. E a bênção era o próprio Abraão. A bênção é você mesmo. Olha para quem está do lado e fala assim: a bênção é você. Fala: Deus tocou sua vida, Deus tocou a sua família, de maneira que você é a própria bênção de Deus. Gênesis 12, 4 vai dizer assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Para onde eles estão indo? Estão indo para Canaã. E lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Cananeus são os descendentes de Canaã. O Senhor apareceu ali a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Você está entendendo, irmãos? Uma maldição lá atrás estava acompanhando a descendência, e Deus, por sua graça e favor e misericórdia, levanta uma família para interromper um ciclo de maldição. Só existe uma maneira de Deus interromper um ciclo de maldição: levantando uma família para ser bênção naquele lugar. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas quem está me entendendo aí, pelo menos balança a cabeça aí em nome de Jesus. Quando Deus quer interromper um ciclo de maldição, Deus levanta uma família. Foi assim ao longo da história e continua sendo assim hoje.
A bênção de Deus não está em um lugar, a bênção de Deus não está em coisas, a bênção de Deus está em pessoas. Pessoas carregam a bênção de Deus, não é coisas, não é lugares, são pessoas. Diga comigo, pessoas carregam a bênção de Deus. Deus tira Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, cidade próspera, para levá-lo a Canaã, terra dos cananeus. Essas terras depois foram chamadas de Palestina, onde hoje se localiza o Estado de Israel. Eu ia falar um pouquinho aqui do Estado de Israel, mas a gente ia demorar muito tempo para você entender a prosperidade que vive o Estado de Israel. Uma nação do tamanho do estado do Sergipe, com um dos PIBs, com um dos maiores PIBs do mundo. Sabe por quê? Porque um dia Deus levantou uma família que foi obediente à voz de Deus, para ir para um lugar de maldição, e para estabelecer naquele lugar de maldição, a bênção de Deus, a bênção de Deus. Deus diz a Abraão, tu serás uma bênção. Aonde a bênção chega, a maldição tem que sair. Aonde a bênção chega, a maldição tem que sair. Por isso que aonde você chega, a maldição tem que ir embora. Por isso aonde você chega, o diabo tem que retroceder. Por isso aonde você chega, a discórdia tem que acabar. Porque aonde a bênção chega, a maldição não tem mais vez. Deus fez de você uma bênção, Deus fez da sua família uma bênção. Você está entendendo por que o diabo se levanta contra a família? Você está entendendo por que o diabo se levanta para ferir aquilo que Deus levantou para curar as nações? Deus estabeleceu a família desde ao longo da história para curar todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Deus levantou você em sua família para que você seja a bênção da sua família. Ah, você não entendeu isso não, irmão? Se você tivesse entendido, você ia jogar uma cadeira para cima uma hora dessa. Deus levantou você na sua família para que você seja a bênção no meio dela. A bênção no meio da sua família é você. É você. A bênção no meio da sua família. Talvez até hoje você não entendia por que eu nasci nessa família, por que eu vim desses pais, por que eu não sou filho de fulano, por que eu não sou filho de Beltrano, por que eu nasci nesse lugar, por que eu nasci nessa cidade, por que eu estou nessa empresa, por que eu estou nessa família? Porque Deus levanta pessoas para abençoar lugares, porque Deus levanta famílias para interromper um ciclo de maldição e começar a gerar um ciclo de bênção. E essa família Deus chamou, foi você com a sua família. Deus chamou você. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus chamou você. Por que eu nasci aonde eu nasci? Por que eu trabalho aonde eu trabalho? Por que eu estou naquela empresa? Por que eu não estou na outra? É porque Deus levanta a bênção em lugares de maldição, para mudar o ciclo, para mudar a história, para reescrever as páginas debaixo da bênção de Deus. E eu não sei se você entende, irmão, essa palavra, ela está sobre você, ela está sobre a sua casa. É porque Deus envia a bênção no lugar da maldição. É por isso que você nasceu no lugar que nasceu. É por isso que você trabalha no lugar que trabalha. É porque Deus envia vida no lugar da morte. É porque Deus envia prosperidade no lugar da escassez. É por isso que você está no lugar que você está. Quem está entendendo aí diz amém. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Eu vou dizer de novo, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Deixa eu contar um testemunho. Esses dias perto do hambúrguer, nós fomos comprar um fogão. O pessoal ia usar fogão para poder cozinhar. Nós falamos, já vamos comprar o fogão. E aí eu pedi para o Jefferson e para o Gabriel ir lá comprar o fogão. Eu não sabia, senão eu fazia questão de ter ido. Chegou lá, era um terreiro. Era um terreiro, estavam batendo umas batacas lá, moça. E aí, eles mandaram uma mensagem para mim assim: rapaz, eles estão tocando umas músicas estranhas.
Falei, que música que é? Ah, umas tabacas, uns negócios, estão cantando uns trens. E agora, o que nós faz? Falei, uai, entra lá, pega o fogão, paga eles e vem embora. Mas vai levar assim mesmo? Falei, é óbvio que vai. Eu falei, porque tudo que vem para nós se torna abençoado. Eu falei, agora eu quero saber o que é que eles vão fazer com esse dinheiro que é abençoado, que é consagrado ao Senhor. Eu falei, porque para nós, quando chega até nós, nós colocamos a mão, abençoamos, e a maldição se torna em bênção. Pode ter sido usado para o que for. Quando nós colocamos a mão e declaramos a bênção do Senhor, a partir daquele momento está abençoado e consagrado a Deus. A minha pergunta é, o que é que eles vão fazer com o dinheiro que eles receberam, que estava consagrado e abençoado ao Senhor? Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus estabelece pessoas em lugares específicos para transformar maldição em bênção. Sabe por que você nasceu na sua família? E sabe por que talvez você não entendeu até hoje por que você nasceu lá? É porque Deus te colocou lá, porque Ele queria quebrar o ciclo de maldição naquele lugar, e estabeleceu você como a bênção do Senhor naquele lugar, naquela casa, naquela empresa, naquele grau de parentela. Porque Deus quer mudar maldição em bênção. Maldição em bênção. Deus te faz prosperar na terra onde muitos foram amaldiçoados. Segura só um pouquinho. Tem gente que fica correndo atrás de bênção. Vai para aquela cidade, vai para outra. Ah, eu vou para aquela cidade porque tem gente que está prosperando lá. Ah, eu vou mudar de trabalho aqui porque tem gente que está prosperando lá naquele outro trabalho. Ei, deixa eu te dizer, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar que você está. Porque a bênção não está no lugar, a bênção não está na empresa, a bênção está na sua vida, na sua família. E aonde você pisa, a planta dos seus pés. A Bíblia diz que o Senhor tem te dado como herança. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Essa é a palavra que está sobre nós. A bênção não está em um lugar, a bênção está em você, irmão. A bênção está na sua família. É por isso que o diabo é furioso contra a sua família, porque ele sabe que você se tornou a própria bênção, e que agora onde você chega, chega a bênção de Deus junto. Aonde você chega, não tem mais espaço para maldição. Só tem uma opção: a maldição tem que sair, a maldição tem que bater em retirada, porque a bênção de Deus chegou. Você carrega a bênção de Deus. A sua família é bendita. Diga comigo, a minha família é bendita. Coloca para mim Gálatas 3, a partir do 13. Estou terminando já. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Presta atenção. Deus levanta a família de Abraão e leva até um lugar de maldição chamado Canaã, para que Deus mudasse a história daquele lugar e revertesse maldição em bênção, amém? Isso era só uma prefiguração da vinda de Jesus, que também vem a esse lugar de maldição, para fazer com que esse lugar, o mundo que estava debaixo de maldição, fosse tocado e fosse mudado pela bênção de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que hoje todas as promessas que foram feitas a Abraão nos alcance pela fé em Cristo Jesus. Por isso que tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão é seu. Tudo aquilo que Deus falou para Abraão, em Cristo Jesus, você tem parte nisso. Em Cristo Jesus te pertence. Em Cristo Jesus, todas as famílias da terra serão benditas pela sua família. Porque tudo que foi prometido a Abraão, em Cristo Jesus, nós temos parte. Quem está entendendo diz amém. Por isso, onde chegamos, a bênção de Deus chega. Por isso o diabo vai se opor
Por isso o diabo vai se levantar contra esse projeto de Deus chamado família, porque ele sabe que Deus levanta famílias para interromper ciclos de maldições. Deus levanta famílias para mudar histórias. Deus levanta famílias para quebrar ciclos de maldições. Se coloca de pé no seu lugar.